E aí? Ah, boa noite, então. Estamos começando a gravar. E estávamos falando, então, que no livro 4, né, na nossa unidade 4, começamos com a visão dos métodos ágeis, com um grande foco no Scrum. E a gente já viu que, então, dá para fazer projetos com outras visões. Uma visão que já é nesse caso, vem da área de TI, tá certo? Muito bem. Hoje nós vamos falar, então, de gestão de projetos por processos. Que, como eu estava dizendo, parece uma certa incoerência, porque a gente fala, pô, projetos são aquela coisa, são únicos, são feitos com a concepção e tal, como está no PMBOK. Mas o PMBOK o tempo todo recomenda processos para controlar a forma de fazer o projeto. Neste sentido, então, agora vamos ter uma outra visão. Como a gente teve a visão lá dos métodos ágeis, que é uma visão da de TI, nós vamos ter uma visão de negócio. Porque e se o projeto é um novo negócio? Por exemplo, e se o projeto fosse você criar um aplicativo que inicialmente era para as pessoas oferecerem carona umas para as outras, tá? Ele foi criado para, para as pessoas oferecerem carona. Começou lá na Califórnia para oferecer carona. Só que oferecer carona não precisa ser necessariamente de graça. E aí um monte de gente começou a ver que eu podia dar carona no meu carro e ganhar uma grana, não é? Do que nós estamos falando? Vamos ver se alguém consegue entender que aplicativo é esse. A Uber, É o Uber. 99. O Uber foi o primeiro. A A 99, 99 já foi um lançamento de empresa com o mesmo segmento, né? Não foi como a Uber, que foi um projeto. mas assim, pelo menos no Brasil, a 99 começou com táxi. Era um aplicativo bacana, legal, mas ele tinha foco em você pedir táxi. E aí você podia pedir o táxi, independente se ele era, né? Ele só tinha que ser registrado no 99. Ele era para táxi. Eu me lembro bem disso, me lembro bem disso. Porque eu trabalhei numa empresa que eles não deixavam a gente pegar Uber. Quando começou, né? Tinha muito estigma o Uber, né? E aí depois ele foi abrindo para pessoas que não tinham táxi. Tá? Tanto que você pode pedir táxi no 99. Não sei se você concorda comigo, Marcelo. Não sei se ainda é, porque eu não uso o 99, para ser muito sincero. Faz muito tempo. Hoje eu uso mais a Uber também. É. Agora surgiu o Cabify, né? E assim, anote bem, a gente não usa o Uber, porque é o Uber e aí eu não gosto do Cabify, eu não usei. Sabe qual é o grande lance? Eu, por exemplo, uso, faz tempo que eu não uso, na verdade, mas eu uso o Uber por quê? Porque ele é extremamente eficiente. Não é coisa de bairrismo ou coisa do tipo. Porque quando começou esses É, aplicativos, eu não usava. Para ser bem sincero, eu não usava. Eu me lembro de uma vez que eu pedi um táxi, fiquei esperando 10 minutos, falou que já tinha chegado. O táxi ainda me cobrou uma taxa, sabe assim? Porque eu não estava lá onde eu marquei, eu estava sim. Me lembro, não sei se o demorou. professor já ouviu falar, Ah, mas eu dei uma pesquisada a fundo na Apple. A Apple também, a finalidade deles não era a venda e a comercialização de smartphones, de exato. computadores. Uhum. De início era um projeto para fabricar computadores e vender para aquelas empresas que comercializavam. Na época É, eu acho que era HP, entre outras. Aí as empresas rejeitaram e eles resolveram uhum. continuar por conta própria. Aí É. hoje essa Eu mesmo quando eu estava na faculdade, eu saí da faculdade em 1987. Nós tínhamos alguns Apples II na faculdade para mexer e tal, mas era uma coisa muito primitiva. Mas são várias empresas assim, viu, Marcelo? Imagina o seguinte: a Nokia, que já foi a maior empresa de celulares do mundo, e hoje você fala, a Nokia sumiu. A Nokia está com outro foco. Aliás, a Nokia é ótima para mudar de foco. A Nokia hoje é uma das grandes gigantes de empresas para infraestrutura de celular. Então, por exemplo, ela faz equipamentos para o 5G.
para formar a estrutura de 5G, de 4G, entendeu? Mas não tem mais foco em celular. Olha que interessante. Sabe como São que ela projetos começou? que... Ah, pode terminar, pode finalizar. não sabe o que que ela era? Ela era uma empresa de manutenção. Ela era a divisão de manutenção de uma empresa de papel, na área de reflorestamento, aliás, de eucalipto. Oi, Lili, tudo bem? Ela era ligada, era a área de manutenção de uma empresa de reflorestamento. Olha que engraçado. Então, gente, é sobre isso que nós vamos falar de certa forma hoje, de como criar processos de negócio. O que que é criar um processo de negócio? É pensar o negócio, né? Os processos. Hoje, quando você abre uma empresa, a Letícia falou que vai abrir um escritório com o Marcelo. É um escritório de quê, Letícia? De contabilidade, professor. Tá. Mas, ó, vamos, liguem-se nessa aula, então, porque não é verdade. Eu acho que hoje, cada vez mais, nós temos que pensar, escritório de contabilidade, sim, mas ele tem que ter uma visão, ele tem que ser algo diferente. Então, por exemplo, vocês podem fazer um escritório de contabilidade focado em fintechs ou em startups, de modo que você faça uma coisa que acompanhe a dinâmica desse tipo de empresa, por exemplo. Por exemplo. Para quê? Porque daí você não vai ser mais um escritório de contabilidade, você vai ser o escritório de contabilidade que conhece as necessidades das fintechs, e aí nós vamos ver isso, que você vai ter que conhecer essas necessidades, entender como elas funcionam, e você vai se adaptar aos os seus processos, para o negócio dos seus clientes. No caso que nós estamos falando, por exemplo, uma fintech. Vocês entenderam? Então, hoje a aula nós vamos falar sobre gestão por processos. Beleza? Tudo bom, Lili? Como é que tá Professor, a vida? Oi, fala, Marcelão. a gravação da aula. Ah, já Tá, começou, né? agora tá, mano. Agora tá Ah, bacana. Opa, valeu. beleza? Depois daquela, né? A gente fez uma aula tão bacana de comunicação e aí esqueci de gravar. Mas não tem problema, que a gente fez de novo a parte ali estrutural. Mas foi uma discussão muito bacana. Eu fiquei muito feliz com aquela aula. Mas e aí, a Lili não fala mais comigo? Antes ela conversava bastante comigo, agora ela não me ama mais. Né? E tá gravando eu falando essas coisas, mas não tem nada demais também. Não pega nada, como dizem. Gestão por processos. Tá? Vamos lá. Então, essa é a visão geral do que nós vamos implementar, do que nós vamos ver aqui, tá? Como eu já falei para vocês, isso aqui é sempre uma aula do curso de gestão, né? Essa daqui, aliás, é de um curso de gestão por processos que eu já dei na Anhanguera, na pós-graduação, né? E é um curso que, aliás, modéstia à parte, ficou muito bacana, eu gostei muito. E dei para a turma de gerenciamento de projetos, gestão de projetos, gerenciamento de projetos, tá? Primeira contextualização. Pessoal, não precisamos chover muito no molhado, vai. Que as organizações hoje, a princípio, né? É assim, é claro que tem algumas que preferem não ver. É uma estratégia meio de avestruz, né? Mas existe uma série de pressões sobre as empresas. Tecnologia. Por exemplo, eu vejo tem muitos escritórios de contabilidade que não usam nenhum tipo de aplicação para os seus clientes, assim, ou fazer algum tipo de aplicação online, ou que o cliente possa entrar com os dados remotos. É o mesmo esquema de sempre, né? Sei, com algum avanço de tecnologia, mas algum esquema bem normal, né, de tecnologia que muda muito pouco de um escritório dos anos 90 para cá, por exemplo. Aplicativos do computador, mas sem muita integração, sem muita tecnologia web, sem muita funcionalidade rápida, né? Claro que tem que ter alguma, até porque o próprio Simples Nacional também já é uma evolução nesse sentido. Outra fonte de
de pressão sobre as organizações, concorrência. Todo mundo tem concorrência. E a concorrência está ficando mais esperta, a concorrência está ficando mais ligada nessas fontes de pressão, e aí ela quer se diferenciar, tá certo? As empresas estão desse formato. Excesso de oferta. Desculpa, mas eu vou ficar muito em cima, porque a maioria de vocês são da área de contábeis. E você deu essa ideia, Letícia, que eu achei que tem todo sentido. Acho que é uma puta ideia legal, tá? Mas, é o que eu acabei de falar. Quantos escritórios de contabilidade tem? Ó, embora que eu vou dizer, hein, contábeis não tem desemprego, hein, gente? Baita área. Eu acho muito legal contábeis, porque toda empresa precisa de contábeis. Toda empresa precisa de um contador. Na verdade, eu acho que para uma empresa a coisa mais importante do mundo é ter um contador competente e confiável, né? Porém, se há de, como vocês vão concordar comigo, que há um excesso de oferta. Tem bastante contador, tem bastante escritório de contabilidade. Perfeito. O que não quer dizer que não há necessidade de bons contadores, de contadores que façam algo inovador, tá certo? Globalização. Ah, professor, isso não entra o escritório de contabilidade. Ou se entra. Contábeis entra sim. Primeiro, que eu já comentei com vocês, que muitas empresas, principalmente as que têm ações na bolsa, têm que ter a sua contabilidade, tomar uma aguinha, né? Tem que ter sua contabilidade dentro de formatos internacionais. O que já é um diferenciador nesse excesso de oferta aqui, né, gente? Então, se sua empresa, por menor que seja, mas ela já trabalha com as normas internacionais de contabilidade, ela já se equipara muito, muita empresa grande. E aí, minha gente, você vai ter também, por que não? Tá cada vez mais empresas chinesas. Tem cada vez mais empresas de países que não são muito tradicionais e você vai ter que se adaptar a isso. É a globalização, né? Expectativas do cliente. Cada vez mais o cliente quer algo diferenciado, ele quer ser atendido, ele não quer ter um contador, ele quer ter atendimento, ele quer ter informação, ele quer ter agilidade. Simples assim. Marcelo, você é casado, filho? Sim, professor. Você é casado, perfeito. Moro, sim, Hã? Mora com uma moça? Não, dá na mesma. Hã? moro com minha esposa. Mas, é isso aí, graças a Deus. No civil ainda não, mas já é casado. Não esquenta a cabeça com isso. É, então, o que acontece? Você mora junto, tal, tudo, e você precisa. Você tem uma furadeira? Tô vacilando, professor. Tenho não. Não tem, não? Sabe por que que você não tem? Porque você não precisa. A verdade é que ninguém precisa de uma furadeira. Você sabia disso? A não ser que você trabalhe com, né, nessa área. Mas se você é um cara que fica em casa, tal, você não precisa de furadeira. O que é que você precisa? Você precisa do furo. Você entendeu? Então, o que acontece? A expectativa do cliente é que tenha alguém que ofereça algo diferente, em outro formato. Então, o que acontece? Eu gostaria que tivesse uma pessoa que, não, que me oferecesse um pacote de 10 furos. Olha, eu faço 10 furos na sua casa e cobro R$ 100, tá? Não importa o tipo de parede. Eu faço 10 furos na sua casa e cobro R$ 100. Você me paga antes e fica com crédito. Olha, me veio agora essa ideia. Você não comprava? Ou que seja um pouco mais barato, que seja R$ 50. Em vez de comprar uma furadeira, você não comprava o furo? Se avisar com 24 horas de antecedência? Olha que ideia. É um serviço, o cara vai lá e fura. A expectativa do cliente é que você faça algo diferente, que você entenda o que ele precisa. O dia que alguém acordar que o que precisa é isso, tá? Ou não só o furo, mas assim, eu coloco parafusos com bucha para você. Não tem gente que paga a instalação, a montagem de móveis? Eu montei, eu paguei aqui para montar o meu guarda-roupa aqui. Por quê? Porque eu não tenho essa especialização. Da mesma maneira, por que não, né?
Expectativa do cliente. Entenda bem o seu cliente, compreenda seu cliente. Primeiro, qual é o seu tipo de cliente? Ah, quem vier aqui. Não existe isso. Você tem que ter foco, tá? Isso é até uma questão de marketing. Escolha o seu cliente, o nicho de clientes que você vai querer trabalhar. E isso também pode ser, claro, por região, né? Mas também pode ser por especialização do cliente, não sua. Você vai buscar a sua especialização diante das expectativas do cliente. Você entendeu isso? Vocês entenderam, gente, essa questão das expectativas dos clientes? É outro foco, tá legal? É outro foco, Entendemos sim, professor. tá? É importante isso. É como se fosse um gestor da empresa. O gestor da empresa, ele estudou para ser gerente, ele estudou para ser um bom gestor. Então, para a Uhum. área do contábil daquela empresa, ele precisa de uma especialização e vai buscar contabilidade. Se fosse uma empresa de restaurante, por exemplo, ele ia gerir aquele restaurante, mas ele ia precisar contratar vários empregados especializados na cozinha, em atendimento, e assim vai de cada especialização Então, a sua é, um, precisão. mas é um pouco mais que isso. Seria, no caso do restaurante, você conhecer profundamente o negócio de restaurante, tá? E aí você ou desenvolver um aplicativo, ou desenvolver um aplicativo, ou usar um aplicativo que seja muito bom para restaurantes, e aí você vai prestar o melhor serviço para restaurante, dentro do quê? Da expectativa do cliente, que seriam os donos de restaurante. Você entendeu? Não tem os sistemas de gestão de restaurantes? Então, o que acontece? Imagina um contador especialista em restaurantes. Você entendeu? Um contador especialista em lanchonetes, que seria uma outra coisa, tá? E aí vai indo. É claro que você também vai fazer de acordo com também com a demanda, né? Mas é nesse sentido, a expectativa do cliente. Eu vou fazer do meu escritório de contabilidade, eu vou entender muito o que o cliente restaurante precisa e como eu posso ajudar ele. Você entendeu? Eu vou entender do negócio do meu cliente para poder oferecer soluções para eles. A expectativa do cliente é que você ofereça soluções para ele, tá? É nesse sentido. Entendi, professor. Beleza. Professor, Diga. oi. Oi. Tudo bom, Lili? Oi, professor, tudo Ah, bem? Eu vi uma empresa nesse segmento que procurou uma área para especificar, para se especializar só naquela empresa de contabilidade que foi na área da saúde. uhum. Particularmente, acho que não isso assim, mas eu fiquei maravilhada. Nossa, universidade, todos não, mas uma grande parte fazia Aham. serviços com ela, porque é um grupo que se reúne médico, tem contato com outros médicos, E se ela atende a expectativa, né, falam a Lili? mesma língua, eles têm a mesma. Exato, Exatamente, exato. E, aliás, por que não, né? sabe? Por que E não, né? foi ótimo, basicamente. Ótimo. Aham, Bacana, bacana, Leon. É um exemplo muito interessante, né? Então você vê o seguinte, uma coisa é cuidar de saúde, outra coisa pode ser também se especializar em cuidar contador de médico, né? Contador de enfermeiros, que eu acho que aí é uma visão bem interessante, que tem muito enfermeiro, né, que presta serviços terceirizados, tal, e que ele precisa de um auxílio de um contador focado, tá? Então, perfeito. Essa é a visão mesmo, Lili. Essa é a visão, tá? E eu estou falando isso por quê? Porque vocês vão ser contadores, em geral, aí a maioria da turma é, e eu acho o seguinte, é uma puta área, como eu disse, mas você tem que se diferenciar, tá certo? Você tem que se diferenciar. Aí tem a questão de incentivos, ingerências do governo. Então, por exemplo, o e-social, que tem tido N mudanças o tempo todo, são uma forma de incentivos e ingerências do governo na área contábil. Mas também, vamos lá, que nossa área tributária, só por Deus, né? É muito complicado. Mas o governo, sim, ele pode incentivar algumas áreas ou também pode atrapalhar terrivelmente algumas áreas de atuação do cliente.
né? Então, isso é uma baita pressão, tá? Vamos pensar aqui, por exemplo, as mudanças que o governo faz, assim, eu me lembro bem, não sei se vocês lembram, mas, assim, tempos atrás, teve até o Faustão fazendo propaganda de carro chinês, Cherry, e tal, e tal, e tal. E o que que aconteceu? A Dilma, numa canetada, aumentou os impostos de importação de carro que não era produzido no Brasil. E aí, então, aumentou o preço absurdamente dos carros chineses. Quem tinha ficou sem peça, foi um inferno. Hoje, esses carros chineses estão aí, de alguma forma, eles têm algum tipo de fábrica ou montagem no Brasil. Pressão dos acionistas. Se eu sou acionista de uma empresa, eu quero o melhor resultado possível. Então, as empresas, resultado é grana nesse caso de acionista, tá? Então, nesse caso, a pressão dos acionistas também é muito importante, tá? Força de trabalho, né? As minorias. Hoje não precisamos nem ir muito longe para discutir, né? Que existem discussões muito, muito grandes sobre o tipo de força de trabalho que você vai usar na sua empresa, né? E também a questão de opções, tanto de sexualidade, cor, minorias, né? Minorias. Então, eu colocaria que essa é uma questão também que as empresas estão sentindo claramente hoje. Nem todas têm uma estratégia para isso, aliás, quase nenhuma. A Magazine Luiza quis ser criativa e criou mais problema do que solução. Eu costumo dizer que criou mais calor do que luz, quando fez aquele trainee só para pessoas negras, usando a expressão foi deles. Eu achei um racismo, né? Mas também, também se você não vai mudar alguma coisa, né? Necessidade de inovação. Nós estamos exatamente falando aqui de um monte de coisas sobre o escritório de contabilidade que precisa inovar. Você não pode ser mais um, né? E a inovação pode ser no tipo de cliente que você vai atender, pode ser inovação no tipo de serviço que você vai prestar, pode ser inovação no tipo de tecnologia que você vai usar. E aí vai, né? Criatividade, inovação tem muito a ver com criatividade. Responsabilidade social também é uma questão muito importante hoje. E também é um tipo de especialização, aliás, né? Que tem muitas empresas de terceiro setor que precisam de contadores que entendam uma empresa que não tem função de lucro, por exemplo. Então, responsabilidade social é uma fonte importante de pressão nas empresas, tá? E, evidentemente, impacto ambiental também, já está se falando o tempo todo disso. Beleza? Bom, reações. As empresas, o que acontece? Nessa pressão, elas se canibalizam por dentro. Um setor briga com o outro, uma área luta com a outra. É impressionante. Eu trabalhei em empresas que chegava a proibir que uma área conversasse com outra área porque eles consideravam aquela área concorrente. Acredita isso, gente? Trabalhei numa empresa assim. E aí o que acontece? Se eu quero ter uma empresa que vai, eu quero atrair, manter e distribuir talentos, quero trazer gente nova, gente boa. Meus alunos são assim, são talentos, tá certo? E principalmente gente que tem liderança. Essa ideia, esse tipo de ação que vocês estão falando, nós queremos abrir e tal, tudo, esse é um tipo de ação de liderança. Você não quer ser mais um, você quer ter você quer fazer as coisas, você quer ter o seu escritório, mas esse é o que acontece, a gente chama de empreendedorismo interno, o intrapreneuring, isso mesmo, intrapreneuring, tá? Que você pode fazer a pessoa ter ser um líder dentro da empresa, um talento que está com liderança que você vai ter que oferecer também espaço para essa pessoa, né? Que ela possa desenvolver o seu trabalho, tá? Mas é muito difícil atrair, manter e distribuir talentos. Primeiro que você tem que ver talentos. E tem gente que se engana. E vou ser muito sincero com vocês, tá? Muito sincero. Eu acho que tem muita empresa que se engana nessa área de talentos por escolas, por exemplo. Aquela escola mais famosa, aquele rapaz que estudou lá, pode ser um puta braço curto, não sabe trabalhar, nunca foi para a rua, nunca lutou. Então, não necessariamente um cara que fez uma escola que teoricamente é mais
é mais conceituada, esse cara é um talento, tá? Eu tenho muitos alunos, eu dou aula há mais de 10 anos, eu acompanho eles, tem muitos alunos que trabalharam, que vieram de classes humildes, que trabalharam, que estudaram em escolas com muita dificuldade, e são talentos, estão crescendo. Tem gente que já é diretor, já é gerente, já fez suas viagens, está com a família. Isso é talento, é se desenvolver e ir para frente. Vocês vão ser assim. Aprimorar uma inovação competitiva. O que é isso? Eu não estou pensando em inovar na minha empresa para que eu tenha um setor de compras melhor, um setor de vendas melhor. Não, eu quero ter produtos novos, eu quero ter forma de comercializações novas, quero ter novos processos, vamos falar sobre isso. Eu quero ter um desenvolvimento estratégico, eu quero entender para onde eu quero que a minha empresa vá, tá certo? Já que nem vocês estavam falando, quero abrir um escritório, não quero ser mais um, eu quero fazer diferente, eu quero comercializar diferente. Posso comercializar o preço de uma outra forma, os processos de outra forma, a minha estratégia, quem estava falando até de nicho de mercado, como a Liliane estava falando, tá? A forma da minha organização, eu não preciso ter escritório, não. Vai todo mundo trabalhar de home office, por exemplo, são ideias. Inovação antes de tudo, não pensar pequeno, não pensar igual. Você tem que pensar diferente. O que eu posso fazer diferente? E aliar valores das pessoas com o valor da organização. Então, o que acontece? As empresas hoje buscam ser mais humanas, hein? As empresas hoje buscam ver os valores das pessoas. Por quê? Porque antigamente você tinha que se sujeitar aos valores da organização. Hoje ninguém mais aceita isso. Imagina o seguinte, uma empresa que nem a Odebrecht, que é uma baita empresa, é uma das maiores empresas de engenharia do mundo. Tinha a parte de engenharia excelente, né? Tinha a Braskem, tem a Braskem ainda, né? Mas tinha uma tecnologia maravilhosa. Só que ela tinha alguns valores da organização ligados à corrupção, que infelizmente não se alinhava com o valor das pessoas. Quando descobriram tudo isso, o que saiu de gente boa da Odebrecht foi um absurdo. Perderam gente muito boa. Por quê? Não batia. E além do que, você vai acontecer. Você gostaria de trabalhar numa empresa que o cara só trata mal as pessoas, ou uma empresa que você se envergonha da forma que ela trabalha, oferece bola para todo mundo. A gente chama bola corrupção, tá? É. Você não vai querer trabalhar isso. Hoje as empresas têm que se preocupar com os seus valores, os valores da organização têm que ser alinhados com o das pessoas, que tem que ser alinhado com o da sociedade, que tem que ser alinhado com o da sociedade, tá certo? Construir, manter e estimular a equipe de primeira linha, sim, você tem que ter. Você não quis contratar talentos? Atrair talentos? Você tem que fazer o quê? Essa turma vai trabalhar sozinha? Não, vai trabalhar em equipe. Então, equipes de primeira linha, gente boa, você precisa dar espaço para eles criarem, para eles proporem, tá certo? Flexibilidade para atender a sociedade. Acabamos de falar nisso. Os valores têm que estar se adaptando e tem que se adaptar mesmo, tem que ser flexível para atender as demandas da sociedade. Afinal, no fim, quem são seus clientes? São membros da sociedade. E não adianta, ó, você contratou talento, você tem equipe de primeira linha, sabe o que você vai ter também? Conflitos. E ó, vou dizer uma coisa para vocês que isso é comum a gente discutir mais em curso de RH, mas vou dizer para vocês, empresa tem que ter conflito. Empresa que não tem conflito tem problema, tá? Porque conflito, se é todo mundo pensar igual, que é isso? Não existe isso. A gente tem que pensar diferente, entender que tem um conflito e gerenciar o conflito. Vamos nos entender. Ah, você pensa A, eu penso B, e aí o que a gente vai fazer? Olha, a sua parte do A que eu vejo, olha, tem essa parte que está certa e essa parte que eu não concordo muito. Aí o outro vai falar, a sua parte B tem a parte também que eu concordo que é isso e a parte que eu não concordo, e aí vai se chegar em alguma coisa que não é nem A nem B. Conflito é isso. Conflito é buscar fazer melhor, diferente. Se as pessoas são criativas, são talentos, elas vão pensar de formas diferentes e vão chegar em coisas muito interessantes. Não pensem que uma empresa é um bando de vaquinha de presépio que fala amém para tudo.
Ah, essa empresa não tem conflito. Sabe, quer ver uma expressão que eu odeio? Ah, essa empresa é uma família. Que empresa é empresa. Empresa não é família, tá? Porque você não demite seu pai, Verdade. tá? Sua empresa, você não demite seu pai ou seu irmão de maneira fácil. Vai ter problema, tá certo? Empresa é empresa. A empresa está buscando sempre fazer o melhor, buscar o melhor resultado. E vai ter conflito, vai ter conflito. E quer dizer, e eu vou te dizer, você tem que ser um cara bom para liderar a gente assim, tá? Estabelecer indicadores de desempenho. Sim, você não quer ter gente boa? Como que você vai saber se a gente é boa? Você vai fazer análise de desempenho. Vamos ver se o cara é bom mesmo. Se ele, dentro da minha empresa, faz o que precisa. Não adianta ter nome, tal. Ele tem que ter indicadores de talento. Uma frase para vocês guardarem. O que você não mede, você não está gerenciando, tá? O que você não mede, você não gerencia, tá? Como que tá? Ah, deixa eu ser delicado, provocar mais delicadamente. Marcelão mora com a esposa. Já tem filhos, Marcelo? Ainda não. Ótimo. E aí, você pretende ter filho quando? Ah, daqui um tempo. Pretendo me Isso. estabilizar primeiro, construir Perfeito, uma carreira. perfeito. E aí, meu cara, sabe o que você tem que fazer para você? Para você criar indicadores de desempenho. Então, o que acontece? Você vai chegar no fim desse ano, no começo do ano que vem, você vai escrever aquelas coisas que todo mundo pensa no fim do ano, no começo do ano. Ah, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer isso. Crie metas. Não muitas, cria 10 metas, escreve. E ó, isso eu estou falando para todos, tá? Lili, Letícia, Evandro, escrevam, tá? O que você quer fazer, mas não assim, ah, eu quero juntar dinheiro. Não, eu quero terminar o ano com 50 mil reais investidos. Eu quero terminar o ano sem dever no banco. Já é alguma coisa, tá certo? Coisas Mas você tem que criar. possíveis, né, professor? Oi? Criar metas possíveis também, né? Não Possíveis, mas não deixem de ser desafiadoras, entendeu? Elas têm que ser Sim. possíveis, mas têm que ser difíceis. Então, Marcelão, se você escrever, eu quero terminar o ano com 30 mil reais no banco, é difícil? Claro que é difícil. E aí, de repente, você fala, não, isso não dá. Então tá, vamos terminar o ano com 10 mil reais, vamos terminar o ano com 5 mil reais, mas coloque no papel. Por quê? Porque você guarda ele. E aí você coloca 10 metas, e 10 metas pessoais também, meta de relacionamento, o que seja. Para você chegar no fim do ano que vem e ver os indicadores seus. Não precisa chegar no fim do ano, chega a cada 3 meses e ver seus indicadores, se seus processos de vida, por exemplo, como o das empresas, a gente vai discutir isso, estão alinhados com a estrutura que você está fazendo, com a estratégia que você está fazendo. Beleza, gente? As empresas têm que fazer isso. Os gestores de equipe têm que fazer isso. Para saber o quê? Se sua equipe tem bom desempenho. Se ela faz as coisas, se ela traz a projetos, né? A gente já discutiu tanto esse tipo de coisa ali atrás, nas outras aulas. Coerência gerencial, tá? Não pode ser o esquema, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Você tem que ter gerentes que saibam colocar a mão na massa, saibam entender o que que você está buscando, o que que a equipe está buscando, mas antes de tudo, o quê? O que o cliente está buscando. Acabamos de falar, expectativa do cliente, tá? Coerência gerencial é ter um gerente, a empresa tem foco no cliente, beleza, só que seu gerente só tem foco no seu setor, no seu departamento. Esquece isso, não tem departamento, a gente vai mostrar daqui a pouco, tá? Coerência gerencial é ter gente que haja com foco no cliente e busca trazer sua equipe e trazer sua empresa para isso. Prever mudanças. Prever mudanças não é fácil, não. Desenvolver antecipadamente estratégias e visão. Professor, Claro. Oi. ali na manter a coerência gerencial, Ah.
entra o caso de, por exemplo, o gerente gerencia, claro, óbvio. Hã? Então, vamos supor que ele fala para fazer de um jeito e ele mesmo faz de outro. É exatamente o que eu falei. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É bem aí. Você pegou esse esquema. Mais que isso, querida. Mais que isso. Na verdade, o buraco é mais embaixo, né? Olha, pessoal, eu quero que vocês façam isso. Tem isso não. Eu quero que vocês façam isso. Pessoal, nós vamos fazer isso. E mais que isso, pessoal, nosso cliente está querendo, está com esse problema. Vamos pensar junto como resolver? É mais por aí. Ninguém está falando, sabe assim, é claro que você vai trabalhar ajustado com a sua equipe, com outras equipes, mas o foco é esse. Nosso cliente tem esse tipo de problema. Como a gente vai resolver? Não é o que eu quero, não é o que eu busco, entendeu? Então, e isso às vezes pode ser coisas muito simples. O cliente, nossos clientes de restaurante têm muito problema em fazer escala, porque o restaurante não fecha toda semana ou no fim de semana, por exemplo. Então, como que você pode ajudar? O que você pode fazer para ajudar o seu cliente? Entendeu? E isso é prever mudanças. Então, você está vendo uma mudança no setor de restaurantes e o seu escritório de contabilidade é focado nisso, é entender as mudanças no setor do cliente, desenvolver estratégias para atender o cliente. Tá legal? Beleza, Karina? Tá aí? Beleza, professor, obrigada. Era você, Karina? Pensei que era a Liliane. Eu estava falando com quem? Aí, Karina. Com quem? Com a Karina. Olha aí, eu não sabia. Olha aí. Muito bem, Karina. Muito obrigado. Gostei muito da sua ideia. É isso mesmo. Gess- Tem muito gerente boçal, né? Tem muito gerente que faz porque eu falei que é para fazer. Como tem gente boba. Isso não tem mais futuro, não. É claro, usa muita tecnologia da informação. Isso, né, gente? A gente não está agora fazendo uma aula usando tecnologia da informação? E aí, o que que nós fazemos cada momento nas organizações? Processos, certo? Que são transformações em cada posto de trabalho. Você não recebe um trabalho, alguém te dá um trabalho para fazer, e você tem que fazer o que nele? Transformações. Você tem que fazer o seu trabalho em cima dele e entregar para alguém, ou para o cliente, ou para outro setor, que aí nós chamamos de cliente interno, tá? Então, o que que é um processo? Ter uma entrada e que aí pode ser materiais, serviços, informações, tudo junto, e ter uma saída, que pode ser materiais, serviços e informações, do mesmo jeito. Eu adoro uma definição que um diretor meu dava para processo, que define bem. Processo é o seguinte: entra porco, sai linguiça. Tá certo? Entra porco, sai linguiça. E a linguiça vai ser usada onde? Na comida. E aí vai em outros processos, tá? Entra porco, sai linguiça. Ou seja, entra alguma coisa que você vai desenvolver, você vai processar, você vai colocar, às vezes, outros materiais, você vai colocar informação, você vai colocar conhecimento, vai agregar valor, nós vamos falar disso daqui a pouco, você vai agregar valor e vai ter uma saída, que é o quê? Essa entrada agregada ao valor do seu processo vai gerar uma saída. Para quem? Para um cliente interno ou externo. Diga. Professor, uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, uma pessoa até que é referência para mim, né? Falou, Sim. a gente não, como é que é? A gente não cria, a gente copia. Melhorado, claro, de forma melhorado. Mas que a gente não precisa ficar se matando de querer fazer algo novo. Você pode melhorar muito, colocar uma outra cara naquilo que já existe. Sim, sim, sim. Note bem, há quantos milhares de anos a gente usa as rodas? Inovação, né? Inovação não quer dizer começar do Isso. zero, você entendeu? Mas inovação pode ser disruptivo, tá certo? Você sabe que eu estava lendo um trabalho que, devido a esses aplicativos, né? E agora está tendo muito, não sei se vocês estão reparando, que as empresas montadoras,
né? Primeiro as locadoras começaram a fazer locação ou de 2 anos. Ou seja, você não compra um carro, você aluga um carro e aí você não tem que se preocupar com IPVA, com manutenção, com nada. Tá certo? Tem até umas que alugam garantindo um carro no dia de rodízio. Tá certo? Agora, o que acontece? As montadoras viram isso e agora tem montadora alugando direto ao consumidor. A Renault mesmo está fazendo um plano aqui, eu estava vendo aquele Renault Kwid, R$ 938 por mês. E você não se preocupa com mais nada do carro. Quanto custa uma prestação para você pagar em 2 anos um Renault Kwid? E o que sobra de dinheiro também depois para vender um carro? Não estou falando que está bom ainda o preço, tá? Eu acho que não está. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é, não estamos criando nada tão do zero. Carro já existe faz tempo. Locação de carro já existe faz tempo. Tá certo? O que nós estamos vendo é que está criando-se um novo ambiente onde comprar um carro é uma coisa que, para uma grande parte da população, já não há interesse. Estava lendo isso no Vale do Silício, na região lá, que, assim, da ordem de 35% dos mais jovens não querem comprar um carro. Acham que não há necessidade. Faz sentido, gente. Faz sentido. Cada vez... Vocês estão vendo muitos lançamentos... Oi? Faz, faz sentido se tiver numa cidade onde tem um bom meio de transporte. Em nenhum lugar o meio de transporte é completamente perfeito. Mas vocês já repararam como está tendo os lançamentos agora de muitos estúdios? Repararam nisso? Lançamentos imobiliários de estúdios, pequenos apartamentos, bem pequenos mesmo. Eu vi uns de 23, 21 metros quadrados. Sabe o que eles têm como característica? Não tem garagem. Grande maioria não tem garagem. E ficam em regiões perto do metrô. Acesso ao transporte público. Ah, é o melhor? Não é. Mas, para começar a vida, né? Você vai comprar um apartamento aí que usa, sei lá, vai comprar um apartamento que você vai. Desculpa, tomar uma aguinha aqui. Você vai comprar um apartamento para começar a sua vida. Então, comprou uma coisa mais barata e vai usar transporte e tal, e não vai precisar comprar carro. É uma ideia, você entendeu? E aí o que acontece? Inovação passa por tudo isso, gente. Por tudo isso, tá? Então o que acontece? Temos então processos, agregar valor ao processo. Por exemplo, transporte é um processo? Será? Vamos pensar. Qual é a entrada? Eu em casa. Qual é a saída? Eu no trabalho, no horário. Qual é o processo? Transporte. Faz sentido? Como eu resolvo esse processo? Com outros processos, evidente. Sim. Posso comprar um carro, posso ir de Uber, posso pegar o metrô linha lilás, depois pegar o metrô linha azul, depois pegar o metrô e depois ainda pegar um busão. Sabe o que eu vi também? Uma empresa que ela fornece o que a gente chama de última milha, né? Em inglês a gente fala last mile, tá? Então o que acontece? Eu pego o metrô e vou até até o metrô Tatuapé, mas eu não vou exatamente perto do metrô Tatuapé, eu vou lá na Vila Formosa. Eu desci na Carrão ou na Tatuapé, eu vou lá na Vila Formosa. Ou seja, mais 2, 3, 4 quilômetros. E aí essa empresa está propondo o quê? Deixar carros parados, aí você aluga por hora o carro. Você vai até a Vila Formosa, faz o que você tem que fazer, volta de perto do metrô, devolve o carro, você paga, você compra essas horas com antecedência, usou 2 horas, debita 2 horas do seu processo, você pega o metrô e volta para casa. Olha só como é inovação em cima de coisas que a gente conhece já. Isso é inovador? Ah, professor, não é, ainda é inovação. É fazer diferente. Tá legal? Igual os patinetes. Desculpa, não ouvi? Igual aos patinetes que tinham em São Paulo? Pois é. Eu não estou falando que toda inovação vai funcionar muito bem, tá certo? Então, os patinetes. Eu vi um cara
no Itaim, tomou um tombo naquele patinete, mas tomou um tombo tão feio que as rodinhas eram pequenas e ele caiu no buraco. O patinete virou, o cara tomou um tombo. Impressionante. E aí, meu filho, que trabalhava na região, me falou que a empresa dele dizia claramente que não era recomendado usar patinetes. Se levasse um tombo, a empresa se isentava da responsabilidade. Por quê? Porque a gente sabe que a pessoa indo para o trabalho, voltando do trabalho, ela está. E se tiver um acidente, é considerado um acidente de trabalho. Então você veja que isso aí foi bom. Mas, por outro lado, quando você vê Lewis Hamilton nos boxes chegando de patinete, parece um negócio bacana, legal. Mas não funcionou, brother. Inovação, startups, parece tudo muito bacana, mas note bem, inovação, tudo é muito bacana, mas só que tem que soltar nota fiscal, tem que soltar faturamento, tem que gerar dinheiro. Você entendeu? Tem gente que não fecha a conta. Ah, eu fiz um negócio inovador e tem gente que põe dinheiro, tem gente que faz um monte de coisa. E eu criei algo inovador, mas não quer dizer que fecha a conta, que vai gerar dinheiro. Precisa gerar dinheiro sim, ou no mínimo se pagar. Você entendeu? Ou ter um público que realmente vai crescer e se interessar. Quer que eu te diga? A Amazon demorou 8 anos para dar lucro. Hoje é a maior varejista do mundo. Eu me lembro bem. Eu conheci a Amazon em 1900 e... Não, era 99, 98, por aí. Eu fui em Seattle, onde foi criada a Amazon, tá? E eu fui lá, e tinha, era uma coisa de uma startup, mas não gerava dinheiro, demorou muito dinheiro, mas só que o que acontece? E se enxergava que era um processo que agregava valor e ia ter resultado. E teve muita mudança no negócio, muita mudança. Um exemplo de mudança de visão, né, que você tem que fazer para agregar valor, a Amazon, ela, para fazer os seus serviços de e-commerce, ela fez um data center enorme nos Estados Unidos. Enorme, tá? Sabe o que aconteceu? Ela ficou com excesso, ela ficou com muita folga, ela ficou com um data center grande, mas sabe o que ela começou a oferecer? Processamento para outras empresas, um data center para outras empresas. E ela criou então a Amazon Web Services, que é hoje uma das 5 maiores empresas de data center do mundo. A gente só conhece, em geral, não sei se é da área ou se vocês conhecem a área de TI, mas hoje a gente ouve muito de falar de internet e tudo, mas isso tudo roda em data centers. E são grandes empresas que colocam lá computadores para rodar isso, tá? Então, a Amazon entrou nessa área. Ela é a maior e-commerce do mundo e uma das maiores empresas de data também. Não sei se vocês sabiam disso. É processo inovador, né? Agregando o quê? Valor para os clientes. Que clientes? Clientes que têm também os seus serviços na internet e precisam de processamento, precisam de rede, precisam de tudo, tá? Olha aqui, um processo que eu demorei para aprender. Eu nunca gostei muito de escovar os dentes, não, mas vou ser bem sincero, mas agora, depois de mais idoso, comecei a dar muito valor nisso. Claro, quando os dentes estão correndo o risco de cair, perder dente, né? É chato. Então, o que acontece? Processo de escovar os dentes. Matéria-prima, escova, água, pasta de dente, pessoa. Alguém tem que ir lá, né? E você vai ter o quê? Como saída? Dentes limpos, higienizados. O que você fez? Você agregou um valor. Dentes protegidos contra a cárie. Tá certo? Muitas definições existem de processos, tá? Muitas. Qual que eu prefiro? Entra porco, sai linguiça. Quer ver essa aqui, do Michael Hammer? Um grupo organizado de atividades relacionadas que juntas criam um resultado de valor para o cliente. É das que eu mais gosto. Por quê? Porque, na verdade, é um monte de atividade. Então, entrou o porco. Você vai moer o porco, vai colocar os temperos, você vai, né? Vai mexer bem,
né? E você vai criar o quê? Um resultado de valor, ou seja, uma linguiça gostosa. Por quê? Porque o cliente está buscando uma linguiça gostosa. Ah, eu faço a linguiça apimentada? Pergunta para o seu cliente, vê o que seu cliente quer. De repente, seu cliente quer só uma linguiça vegano, sei lá. Olha lá, é uma outra maneira de pensar. Ah, pessoal, mas não dá para fazer linguiça vegana. Por que não? Conversa com o seu cliente, vê o que ele Tá pensa. sim. E tem muitas no mercado, hein? É mesmo, Carininha? Sim, tem É bastante boa? Eu não opção. comi ainda não. Mas tá tendo hambúrguer vegano, né? Tem coisas Sim. bem interessantes. E sabe Tá quando que cada você... vez maior, né, o vegetariano. Não é? O mercado Eu, vegetariano tá cada vez maior. É, e mais que isso, né? Também a questão de ser saudável. Existe uma coisa associada à carne que não é o alimento mais saudável que existe. Também tem essa questão. Então, não esqueça, Exatamente. o foco está no cliente, no cliente. Lembrem disso, tá bom? Tudo que a gente vai falar, ou que você for fazer na sua carreira, lembre quem é o cliente, quem é o cliente. Rede de processos. Gente, aqui, um processo aqui, a gente falou, entra porco, sai linguiça, isso aqui é um processinho elementar, pequeno, com entrada, transformação e saída. Mas você pode ter processos muito mais complexos. E pode botar muito, muito mais complexo nisso, tá? Então, imagina o seguinte, todas as organizações, mesmo as pequenas, são sistemas complexos. Quer dizer sistemas complexos? Sistemas com muitos processos. E você vai ter que gerenciar esses processos, né? E analisar os processos isoladamente é pouca relevância, né? O importante é o resultado do processo geral, tá certo? E isso a gente vai chamar de, né, redes de processos, que tem, mesmo em níveis setoriais, é uma grande... E a gente vai ver que essa questão setorial aqui é uma ilusão, né? Você vai ter um monte de processo interconectado, né, que acontecem em sequência ou acontecem ao mesmo tempo e um influencia o outro. Ok, esse aqui. Ah, bom, e sempre lembrando, um processo eficiente, tá? E um processo eficaz. Eu gosto, aliás, eu não gosto dessa transparência porque eu acho que é ao contrário, ela devia estar na frente primeiro eficácia. Eficaz é o que faz conforme foi planejado, o que se planejou foi realizado e o resultado planejado foi alcançado. Planejado eficaz o que estava planejado foi feito e alcançou o resultado que se esperava, tá? Eficiente é quem fez o resultado, tá? Você fez melhor, você fez melhor do que estava planejado. Você fez usando menos energia, menos gente, menos recurso, menos matéria-prima, tá? Então, eficiência seria esse resultado. Diga. E dá para mensurar a eficiência com a eficácia? Sempre, sempre. Está naquele esquema que a gente estava falando de o que não se mede, não se, não se gerencia, né? Então, o que acontece? E você, quando fizer um planejamento, você vai fazer um planejamento sabendo qual é o resultado que você quer ter. Ah, eu quero ter tanto, usando tanto de energia, tanto. E aí você vai o quê? Chegou no fim do ano. Ah, nós fizemos um resultado de tantos milhões de reais. Tem gente que só vê isso. E aí você vai, na verdade, as empresas hoje estão fazendo cada vez mais isso, uma análise de resultados não só financeiro, mas análise do seu consumo de energia, do seu custo, do seu uso de material, do seu nível de satisfação dos seus funcionários. Uma empresa que fez tudo que estava planejado, tá? Mas tem um baixo nível de satisfação dos funcionários, não é eficiente. Não, Entendi. não basta simplesmente energia e tal. Você vai criar várias métricas.
E quando eu falei de métricas, normalmente a gente pensa em números, de grana, né? Não, você vai colocar. Hoje as empresas estão buscando essa relação eficiência e eficácia numa visão maior, tá? Entendendo em trazer os resultados acima do planejado, não só em grana. Evidente que a grana nunca deixou de ser importante. Não estou falando isso, não sou poliana. Ai, que bonitinho. Vamos pensar no ser humano. Vamos pensar em tudo, tá certo? Vamos ter uma empresa que seja gaste menos energia, tenha gente satisfeita e que traga resultado. Isso aqui se busca, tá bom? Concordou comigo, Evandro? Era o Evandro que estava comigo, não é isso? Bom, e a gente vai buscar essa eficiência, tá? Trazendo o que foi planejado. O que que nós estamos planejando? Ah, o resultado é tanto. Não, nós estamos procurando o tempo todo agregar valor, porque é por valor. Ó, valor é um atributo fixado pelo cliente e não pela sua organização, pela sua empresa, né? Que presta um serviço, que realiza um produto, cria um produto. Por isso, o cliente não está pagando X ou Y pelo seu serviço ou pelo seu produto. Ele está pagando é pelo valor que ele vê. Porque se ele não vê valor ou não vê o valor que ele esperava no seu serviço, tem concorrente, ele vai mudar. Ele não ficou com você só porque você é bonito, porque você sabe conversar com ele. Ele ficou porque você gera valor. Valor no seu produto quando você entrega para ele e mais que isso, você gera valor para o negócio dele, tá? Isso é importante. Sempre pense no cliente, como que eu posso agregar valor no negócio dele, tá certo? Ah, o que que eu posso fazer no meu negócio para agregar valor para o meu cliente? Pensa não no seu cliente. O que que eu posso prestar de valor para agregar no negócio do meu cliente? Agregar valor no negócio do meu cliente. Processos que não agregam valor, e aí estamos falando de processo, né? Você está prestando um serviço, né? Não, o que não agrega valor tem que ser eliminado, porque você está usando o quê? Recurso que não traz resultado. Ou seja, você está consumindo energia, consumindo gente, usando, né? Está conferindo coisa que não precisa, tá certo? E isso não traz resultado. E aí tem que cortar. Simplesmente assim, professor, pode gerar desemprego. Se a pessoa tem emprego num processo que não agrega valor, cara, é muito triste. Coloca ela num processo que agregue valor. Transfere ela. Precisa demitir? Ué, infelizmente é assim, gente. A gente demite, sim, tá? A empresa demite. Resultado financeiro de organização é o somatório dos valores agregados de todos os seus processos. Bonito, bonito. Se você entender o que é valor agregado, tá? E de que forma isso trouxe para o seu cliente. Por quê? Porque aqui, olha aqui, resultado financeiro, somatório dos valores agregados de todos os seus processos. Para quem? Valores agregados para quem? Valores agregados que o cliente enxerga e valoriza. Tá certo? Tem muita coisa que a gente, que você faz, que muita empresa fala assim, nós fazemos da melhor qualidade. Qualidade para quem? Se o cliente vê essa qualidade, tá certo? É simples. Então, vamos lá, as moças gostam de conversar disso. Sapatos. Sapato. Vamos lá, Karina, você gosta de sapato, Karina? Gosto. Karina, gosta de sapato? Quem não gosta, né? E as mulheres gostam muito de Necessário, sapato. né? Pois é, mais que necessário, né, Karina? Mais que necessário. Gostar mesmo, né? Você vê um modelo bacana, tal, tudo. Não, não é? Você não gostaria de comprar um sapato bacana? Legal? Sim. Claro. Até quanto você gasta no sapato? Vamos lá, só para sentir. Mas que tipo de sapato? Se Ah, for já um estamos tênis, falando, eu amo olha lá, tênis, já estamos falando de valor. Quando você falou é, agora que tipo de sapato, você está falando, opa, tem sapatos que para mim tem mais valor que outro.
Não está falando isso? Exatamente. Isso já estamos falando de valor. E uma empresa que não enxergar o que você está pensando agora, não vende sapato para você. Tênis. Quanto você paga num tênis? Você corre, você faz algum esporte? Antes eu corria, mas agora eu tô parada. Sim. Chegou Mas a eu pagar gosto muito quanto num de tênis All de Star. corrida? Você usa tipicamente o All-Star. O All-Star não é um tênis para fazer esporte, na verdade. Ele é um tênis casual, né? Não, é. Não dá para jogar É, bola, não dá para o mais correr. típico é aquele da Nike, né? Os da Eu não Nike. pago, eu não pago mais de R$ 300, não, professor. Você tá chique. Eu não pago mais de 200. 200 já tá bom, é um preço Não ótimo. Se é? tiver R$ 100, melhor Isso. ainda. Exatamente. Então, o que acontece? Você veja como eu e você queremos um tênis para caminhada, para correr, um tênis apropriado, mas só que a gente enxerga que não tem valor agregado que compense um tênis de mais de R$ 1.000. E existem, né? Não são poucos. Existem. Sim, Ou mais que isso também. Nós, que não somos grandes atletas, não vemos valor nesse tipo de produto porque nós não somos atletas que precisem de tanta qualidade ou de um tênis tão assim. Então você veja que a questão do valor agregado vai muito do que o cliente deseja, a expectativa, e do que o cliente vive, qual o perfil daquele cliente. Você veja como tudo passa pelo cliente, não é isso? sim. Agora, você quer ver que é duro? Imagina que você foi convidada para ser madrinha de um casamento, Karina. Tá certo? É só nessas ocasiões que eu uso salto mesmo. E olha Pois lá. é. E aí, né? Comprar um sapato para ser madrinha de casamento. Quanto que você vai gastar? Aí tem que investir num bom também, né? Porque é pra aguentar o salto a noite toda, né? Exato, não ficar com bolha no pé, etc. Mas quantas vezes É, você vai usar esse sapato? umas 2, 3 vezes só. Será que não valia existir algum tipo de aluguel? Não sei se eu iria, não, viu, professor? Um sapato assim pra Perfeito. alugar é meio. Gostei. É muito pessoal, eu acho. Gostei da sua sinceridade. Gostei da sua sinceridade. Mas você não alugaria um vestido? Sim, vestido é mais comum, né? É mais comum, mas ele é higienizado, você está acreditando que ele está limpo, não é Sim. isso? E se o sapato tiver um processo que mostre para você que ele está extremamente limpo, bacana, direitinho? Aí eu confiaria Pois testar é. uma vez. Então vejam, pessoal. Muito obrigado, Karine. E, aliás, sua sinceridade deu todo o valor para esse exemplo. Muito obrigado. Então vejam, Imagina. pessoal, que valor agregado passa mesmo pelo que o cliente busca. Tá? O resultado financeiro só vem se o cliente vê valor. Os patinetes, Evandro, eles traziam valor agregado muito ilusório. O cliente não queria pagar por aquilo, ou mesmo era caro aquilo. Eu me lembro que um amigo meu pagou 15 pau para usar o patinete por umas 2, 3 horas. Que é isso? E aí é valor. Você enxerga valor nisso? Se você não enxerga, ou se o seu cliente não enxerga, esquece, mano. A quantidade de agregação de valor global é diretamente proporcional à combinação da eficiência e da eficácia de todos os processos de uma organização. Tá certo, mas de novo, essa organização tem que ter foco no cliente. Não adianta ter tudo isso interno e não saber e não ter valor para o cliente. Talvez a empresa de patinete tivesse muito valor global, fosse eficiente, eficaz e nos seus processos internos, mas o cliente não viu o valor, a empresa pifou, acabou, morreu, faliu. Faliu não, né? Fechou. Um monte de gente investiu dinheiro achando que era futuro. Sei lá. De repente, pode ter uma outra visão lá na frente, né? Que o patim ou algo referente ao patim possa ser mais interessante. Macroprocessos, processos mais abrangentes da organização, processos, subdivisões, subprocessos, subdivisões. É claro, vai a gente está entrando para dentro dos processos, né?
Todo processo está inserido no processo maior, que pode ser decomposto em outros processos. Sim, essa é a ideia. Se tem entradas, tem um macro processo que é dividido em em processos, que é dividido em subprocessos. É assim, normal. Não estamos falando, mas é bom para vocês saberem como que eles são designados. Macro processo, esse geralzão, né? Aqui os processos e aqui subprocessos. Então, pode ser assim, processo departamento pessoal. Aí, folha de pagamento, né? Gestão de benefícios, tal, e aí aqui dentro, né? Gerar folha, um monte de processo. Tá certo? Aqui, olha só, um exemplo de uma empresa simples, fácil. Um hospital. O hospital é considerado, pessoal, uma das empresas mais complexas para ser gerenciada. Olha o tanto de processo que tem que gerenciar, tá? E aqui é evidente que nós vamos pensar numa maneira muito simplificada, mas muito simplificada, tá certo? Olha tanto de coisa. E ó, vamos lá, colocar gerenciar pessoas. Para com isso, né? Isso aqui tem muito subprocesso aqui dentro. Muito, não é? Por exemplo, só para dar um exemplo que seja mais acessível para a gente pensar. Gerenciar a tecnologia da informação. Também, um monte de processo. Faturamento de um hospital. É simples? Uma coisa complexa para chuchu. Então, isso aqui é só para vocês entenderem que como que é dividido. Isso aqui é a parte médico-assistencial, aqui é apoio técnico, aqui é apoio administrativo, ações estratégicas. Ótimo. Mas tem muito processo para analisar. E aí, lembrando, o cliente tem necessidades e expectativas. Necessidade ao cliente quer que seja atendido. Geralmente ele declara. E realmente uma expectativa é uma coisa que o cliente quer, mas não necessariamente explicita. Por isso que eu achei legal o posicionamento da Karina aqui, quando a gente deu aquele exemplo. Porque ela falou algumas coisas. Eu tenho a necessidade de ter um sapato. Mas olha, eu não sei se eu alugaria. Isso é uma coisa da expectativa dela. Sapato, muito pessoal. Mas, puxa vida, a roupa também é pessoal, né? Mas, se de repente você fizer alguma coisa que atende a necessidade dela de ter um sapato fino, bacana para o casamento. E mais tem que atender as expectativas de mostrar que seja higiênico, mostrar que seja bacana, mostrar que não pareça uma coisa usada, feia, velha. São expectativas. E você foi bacana, porque você, normalmente as pessoas não falariam isso. Sim, professor, alugar pode ser uma possibilidade. Não, você já falou, professor, eu não sei se eu alugaria, não. Entendeu? Normalmente o cliente pode não explicitar isso que você falou, por isso que eu achei bacana. Tá? Quer conhecer as necessidades e expectativas do cliente? Perguntando ao cliente, validando continuamente cada processo. Esse perguntando ao cliente tem sua complexidade. Né? Gostou? Gostei. Isso não pode não significar nada, gente. Ele está falando que gostou só para te agradar, às vezes. Perguntando para o cliente acompanha ele usando, tá? Entenda se ele está realmente usando ou se não está usando todas as funcionalidades que você criou. Você pode ter criado um processo com um monte de funcionalidades e o cliente só usa algumas. Nós falávamos dos controles remotos poucos dias atrás, lembra? E aí? Eu vou ficar perguntando para o cliente, você usou os botões X, Y, Z? Você usou tudo? Não, eu só usei esse. Então tá. Então eu vou mudar, vou tirar tudo desses aqui, porque você vai ficar só com esse. Não, não é exatamente isso. O cliente pode ter na sua expectativa, ver valor e ter um monte de botão que ele não usa. Tá? Relação entre cliente e fornecedor. Pois é, gente. Ninguém falou que é fácil.
necessidades, requisitos. Parece tudo muito simples. Ah, um contrato. Só que acabamos de dizer que tem aqui uma relação maior que isso. Mas é difícil você colocar essa questão de desejos, né, de um cliente. Mas você tem que ter alguma experiência nisso, tá? Porque você vai ter que fazer um contrato, é verdade, você vai ter que fazer um contrato, mas esse contrato vai ter que colocar níveis de qualidade, que são requisitos, né? O cliente vai ter que colocar nesse contrato o que ele realmente necessita e o que realmente ele espera. Ninguém falou que é fácil. E nós estávamos falando na aula passada, naquela questão de métodos ágeis, de que você vai desenvolvendo ele junto com o cliente. Então, esse contrato, gente, não é um contrato engessado. Hoje, os contratos têm uma dinâmica. Você pode fazer um contrato que o cliente está junto, apresentando se ele está satisfeito, se ele não está, e aí você fazer aprimoramento dos requisitos e criar. Não é um projeto de uma ponte, gente, é um projeto de um negócio, de um novo negócio, por exemplo, tá? E o cliente pode ser externo ou o cliente interno. Quando eu faço uma coisa para uma outra área da minha empresa, se essa outra área da minha empresa é cliente. E se eu não fizer direito, o cliente vai reclamar e eu posso ser até mandado embora, mesmo sendo um cliente interno. Olha, ele não entrega direito o que eu peço. Pronto. Pode, se você já tiver na máquina do pênalti, meu amigo, né? Ou a empresa estiver em época de corte, você fica numa situação delicada. Uma coisa importante. O processo formado tem que ser, né? Cada elo da AGI, dos processos que vão ser feitos, né? A partir do cliente. E os requisitos vão sendo estabelecidos, o que a gente chama a montante. Eu vou no cliente, eu tenho aqui um cliente. O vendedor vai lá, oi, olha, eu queria ver, entender o que o senhor quer. Ah, olha, o que eu quero é isso, isso. O vendedor vai fazer o quê? Né? Vai apresentar para o cliente e aí vai convencer o cliente de que ele pode fornecer. Ah, eu quero sim, tá bom. E o vendedor vai falar, olha, vai entrar no sistema, vai processar as vendas, que vai entrar no processo interno da empresa para processar uma preparação, né? De o que que o cliente quer, como vai pagar, qual a expectativa de entrega, e aí vai para o estoque ver o material que tem. Então, esses são os requisitos. O cliente está buscando um material que está lá no estoque. Isso tudo é um processo, tá? E já os processos internos têm que ser ajusante, ou seja, atender conforme o requisito. Aí, esse processo de estoque, o cliente quer isso, vamos preparar, a embalagem, tal, forma de entrega, entrega, o pessoal de vendas, é isso mesmo que o cliente quer e entrega para o cliente. Só que normalmente não passa por vendas quando vai entregar para o cliente. O vendedor muitas vezes nem sabe que já foi entregue. Isso aqui está mostrando de forma idealizada, mas não é nem assim que funciona. Por isso que a empresa toda tem que estar comprometida com o cliente. O vendedor fez a função dele vender, ele já está aqui em outro cliente. O processo de venda vai gerar uma entrega que vai chegar para o cliente e o cliente tem que ficar satisfeito. E ainda assim, vamos lá, vamos ver se entendeu bem o que o vendedor entendeu o que o cliente está buscando e conseguiu passar isso por dentro da venda, para dentro da empresa. E o que vai ser entregue é realmente o que o cliente pediu, tá? Não é simples não, gente. Aqui fala um monte de blá 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 para dizer que a tecnologia da informação é que ela só acelerou um monte de processos que não trouxeram grandes mudanças. É verdade, é verdade. Os processos ainda estão, em geral, nas empresas, os processos ainda são muito próximos do que se fazia há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, ou mais, ou mais. Então, gerenciar as informações é uma maneira de orientar como que está o seu processo de trabalho, entender como estão as informações, né? E aí você vai ver nos seus sistemas de informação para saber se o seu processo de trabalho está adequado, tá? Gestão das organizações. Muito bem. No geral, as empresas não são assim? Você trabalha, Marcelo? Sim, Marcelão? professor. Que área você trabalha?
Contabilidade. Contabilidade. E dentro de uma empresa, você trabalha no setor de contabilidade. Essa empresa tem outras Isso, áreas. Então, tem digamos sim. que você está aqui, nessa área aqui, que é a administração interna da empresa, na administração. A contabilidade está dentro da diretoria administrativa? Estou errado? Que é um escritório de contabilidade. Ah, tá. Ele é o core Aí business. tem isso, aí tem o departamento contábil, financeiro, fiscal, o Isso. E você legal, trabalha no setor do contábil. contábil. Isso. Exato. Então, vamos pensar aqui que você estaria no setor contábil de uma empresa de contabilidade, que teria ainda o setor financeiro e o setor pessoal, Pessoal e o fiscal. e ainda teria mais uma flechinha aqui. Então, cada um com o seu setor, não é isso? Estou falando certo? Isso mesmo. Aqui enxergando essa figura? Beleza. O que acontece é que o que nós estamos falando é que a empresa tem que ter foco no processo empresarial. O que você vai ter que oferecer? O seu escritório não tem que oferecer contábil, fiscal, ele tem que oferecer a solução que o cliente está buscando, de contabilidade, de fiscal, de pessoal, tudo. E o cliente não quer saber se você é da área fiscal, se é da área contábil, se você é da área administrativa, ou o que seja. Foco dos processos significa que você vai pegar todas essas áreas, vai agrupar para resolver o problema do cliente. Você entendeu, O mano? cliente quer o buraco na parede, quer o furo na parede. Perfeitamente. Por isso que eu É, gostei desse exemplo. tanto que tem muitos clientes que acham que é uma área só. Quando liga, uma boa parte dos clientes ligam só para a área contábil, para resolver coisa de documento fiscal, imposto fiscal, Por ou quê? coisa da folha salarial, porque ele quer a resposta dele, né? Ele não quer saber que área é, Ele não quer saber que área nem é. tá afim disso, ele quer o resultado. Exato. E como normalmente ele conversa com vocês da área contábil, por conta dos impostos, das obrigações, eles acabam conversando mais com vocês. E aí vai ligar para você para resolver qualquer problema. Ele enxerga isso, mano. Ele É isso enxerga mesmo. isso. A empresa tem que resolver tudo. Então, o que acontece? Seria interessante, e aí vamos pensar na inovação que vocês vão criar nos seus escritórios, de fazer diferente, de fazer uma coisa que você conversa com, né? A empresa é uma coisa só. Ah, eu queria falar com o setor fiscal, contábil, não. Oi, é da Marcelo. Não, como é que é o seu sobrenome aqui, Marcelo? Que eu não enxergo. Oliveira Santana. Oliveira. Ó, é da Moss. Ó, Moss. Não vamos fazer MOS. É da Moss. Moss já tem um som, entendeu? Já tem um som de coisa nova. É da Moss. É da Moss. Ah, eu gostaria de saber sobre se já ajustaram a escala do funcionário X. Perfeitamente. Olha, já estou vendo aqui, a escala já foi feita. Ah, mas eu gostaria de saber também se os impostos já foram. Eu gostaria de ter a guia dos impostos recolhidos do mês passado, que eu não guardei. Sem dúvida, já estou mandando para você. Ela está falando com uma pessoa e já está enxergando tudo, mano. Você entendeu o que eu estou falando? A complexidade Sim. disso. A empresa, por menor que seja, tem que começar a pensar em processos, tá? É disso que nós estamos falando. Essa abordagem de função, e isso é aqui, ó. Essa aqui são funções, né? Que a gente estava falando. São funções, tá certo? E aqui nós estamos com a visão em processos. A abordagem funcional funciona? Funciona em muita coisa, mas ela não atende em vários aspectos. Inter-relação entre áreas, acabamos de falar disso, né, Marcelo? Acabamos de falar disso. As áreas, Sim. a inter-relação entre as áreas em relação ao cliente. Esse é o grande quê? Em relação ao cliente. Tá certo? Comunicação oportuna, acabamos de falar disso. Ah, vai falar com um, vai falar com outro. Não, vai falar com todos. Autoridade para quem age.
quem está atendendo já tem que resolver o problema do cliente. Ah, eu vou ver com minha gerência para ver. Eu vou Professor, ficar. Não, ou vou usar a expressão como. Eu vou estar falando com minha coordenação para ver se nós vamos estar. gerúndio, né? Ah, e usando esses estar fazendo, estar. Ai, É, mas professor tem que usar unificado, né? Porque assim é, é complicado quando a pessoa tem que pegar pegar, cortou. minha internet está ruim hoje. Ah, tá. Então, só, mas assim, dentro do que você falou, sim. Na verdade, você não pode, você tem que permitir, tem que dar meios de todo mundo ter acesso a essa informação de forma unificada. Eu acho que é desse sentido que você falou, Lili. Isso mesmo, professor. É. Então, perfeito. Essa comunicação oportuna implica em que todos tenham essa visão de uma forma única. Eu tive ontem numa empresa de administração de condomínios, né? E aí eu fui no departamento pessoal, porque era para ver exatamente sobre. Eu já estava ali, eu fui fazer uma reunião para outra coisa. Aí veio uma moça falar comigo, eu falei, eu gostaria de saber se você trata de férias. Ela falou, eu trato, mas eu posso resolver o que o senhor quiser. E aqui no departamento pessoal, eu estou aqui à sua disposição. O que que você está precisando? Olha a postura dela. Então, o que acontece? Essa visão de função, né? Essa abordagem funcional, ela não necessariamente lá dentro da empresa eles têm a divisão, mas você veja que perante o cliente ela estava preocupada em resolver o cliente. É claro que quanto melhor a gente fizer essa abordagem funcional, mais ágil vai ser. E é evidente, tem que ter a comunicação interligada e funcional. Você está certíssimo. Você está certíssimo. Os processos têm que ser compatíveis com a necessidade do cliente. Ou seja, eu não tenho que mandar a folha de pagamento, ou eu tenho que ir assinar férias. Que é isso? E aí o que ela fez? Olha, então vamos discutir. Ó, ela pegou uma folha com todos os funcionários da empresa. Olha, era bom se eu pensar na seguinte estratégia, tal. Ela discutiu comigo como que seria a melhor estratégia, tal. Eu achei muito bacana a abordagem. Ela não estava preocupada em me atender com a solução do que eu estava falando, ela foi além. Qual problema eu tenho? Olha, eu tenho 4 funcionários, 3 são de portaria e um é folguista. Eu tenho que dar um jeito de juntar essas 4, por quê? Porque eu vou precisar colocar alguém para substituir eles, vou precisar contratar um terceirizado. Então, é melhor negociar um contrato de 4 meses do que negociar um, depois negociar um mais um mês, depois outro, tá? Eu achei bem bacana isso e pensar em ciclos menores, né? Um fluxo compatível, ciclos de processos menores para dar agilidade, mas interligados, né? E agora, processo que não agrega valor, o que que a gente faz? Corta, elimina. É esse o lance. A abordagem funcional não serve para isso, tá? Pessoas realizando o processo de forma estruturada. Ah, eu sou do setor de escala, eu não resolvo férias. Ah, a moça das férias, ela foi tomar um café e já vem. Que é isso, gente? Resolve. Ah, Quando você liga e para quando você uma liga? telefonia para resolver o problema na Claro, tal. Ah, não é esse setor, só um minuto, passa para outro setor. Ah, não é esse setor, passa para outro. Até que Gente, é cai. Até horrível. que cai a Até que ligação. Não é? Eu mesmo liguei para uma outra empresa de administração, a moça que cuida da escala do pessoal, ela não está, ela está em reunião. E eu não. Eu não estou em reunião e eu quero uma solução. Ah, ela vai ligar para o senhor. Se ela não ligar em meia hora, eu vou mudar de a empresa de administração, tá? Eu tenho 18 funcionários aqui e vou mudar de. Sabe o que aconteceu? A moça saiu da reunião e veio falar comigo. Eu falei bem assim: se eu tiver que ligar de novo para resolver isso, eu vou mudar de empresa. Aí é assim, moça, não tem o que fazer, tá? Então, o que acontece? Você não tem que analisar por função, por área de trabalho, não. É processo de trabalho. Como resolver? O meu trabalho tem que ser um processo que resolva o que o cliente precisa. Melhor atingimento de estratégias de quem? Da empresa, desde que essa estratégia da sua empresa seja alinhada com o cliente.
Sempre está atualizando. Conhecimento real dos processos de trabalho. Ah, a minha empresa funciona de forma dinâmica, aberta. Será? Será? Será que você não está falando só uma coisa para agradar? E de repente você nem sabe quais são os processos reais? Aliás, é muito engraçado você ver o organograma de empresa, tá? A gente vai falar disso se a gente conseguir chegar lá. Não sei nem que oração, gente. Estou falando feito um. 9h13, até meia-noite tem tempo, né? Então, pessoal, Misericórdia. o que foi? Ô, terça-feira, meta, Desculpa, estudar até professor. meia-noite. Uma aula boa que nem a minha, vamos embora. Boa mesmo. Eu tô interagindo, tá Eu gostoso, por sei, isso que eu tô interagindo. Mas até é meia-noite, ótimo. misericórdia. Eu sei que é brincadeira. Não tem, você sabe que é brincadeira? Sei, sei. Mas não, vamos até as 10 a gente vai, assim, assim, eu não estou preocupado em ir até o fim, eu estou preocupado que vocês entendam as vantagens de trabalhar para o processo e nós vamos chegar. Por que que as empresas não fazem isso? Porque elas não sabem. Elas têm que quebrar barreira. Ninguém falou que é fácil fazer isso. Então, o que eu estava falando, tem um organograma que você olha assim, ai, tudo bem estruturado, e no fim é uma bagunça. No fim tem uma pessoa lá que sabe mais do que todo o resto, que o gerente e tudo. Tem gente que às vezes sai uma pessoa, ela é a pessoa-chave lá dentro. Por quê? Porque ele não estava dentro do organograma, mas ela sabia de tudo. Ter conhecimento real dos processos da empresa é para valer. Tem que fazer uma análise, tem que ter como entender, fazer consultoria até muitas vezes para entender os processos reais. E aí você vai descobrir um monte de processo desnecessário. Isso aqui é fundamental. As empresas se iludem. Ah, eu tenho uma empresa dinâmica, atendemos muito bem o cliente. Será? Você já perguntou para o cliente se ele está satisfeito? Mais que isso, você já verificou realmente seus processos? E olha, não precisa nem muito a fundo aos subprocessos, viu? Tem muita empresa que faz uma consultoria rápida de processos, tá? Para análise de processos, tem informações que já mudam toda a cara da empresa. Implementação de mudanças em todas as dimensões da empresa. Tecnologia, sim. Ah, eu vou informatizar tudo, vai ficar rápido. Não. Você só vai automatizar, só vai colocar um monte de computador para fazer a mesma coisa errada que você já fazia com os seres humanos nos processos antigos. Ah, não, vou colocar gente muito boa. Se os processos forem antigos, forem processos não produtivos, não vai adiantar. E a organização, se você não mudar os processos, a organização vai parecer por fora, bacana, muda o logo, faz marketing, mas não mudou nada. Tá certo? É aquele negócio. Pega um Fusca, tá? Coloca uma carroceria de BMW. Putz, coloca um painel muito legal, né? Coloca um design bacana, coloca numa propaganda com música, com tudo, mas por dentro ele ainda é um Fusca, você entendeu? Não adianta. Benefícios de usar uma abordagem por processos. Vamos lá. Alinhamento dos processos com a missão, visão e estratégia da empresa. Sabe o que é missão, visão e estratégia? É o planejamento estratégico. Se você fez direitinho, está alinhado com seus clientes. É isso mesmo. É seu posicionamento estratégico no mercado. E os seus processos vão estar alinhados com ele. Olha que bacana. Putz, é importante. Eliminação de custos. Nossa, tá aí uma coisa que toda empresa quer. Eliminar custos. Atendimento das reais necessidades do cliente. Acabamos de falar isso. Toda empresa que faz isso está com uma abordagem perfeita. Processos para terceirização. Se eu separei meus processos, eu não preciso fazer todos em casa. Eu, que, por exemplo, posso pegar o processo de departamento pessoal e terceirizar. Eu posso pegar um departamento. Hoje, aliás, pela lei, eu posso terceirizar qualquer processo da minha empresa, até os processos principais. Não é só processo que que não é core business. Hoje pode terceirizar tudo. Eu posso contratar uma empresa para vender para mim, por exemplo. Melhoria da coordenação e comunicação entre áreas. Sim, todo mundo está com o mesmo processo, todo mundo está interligado. Melhor viabilização necessidade de mudança. Eu estou vendo os processos, não quer dizer que eles estão perfeitos.
Então, eu vejo, como eu tenho uma comunicação melhor, eu vejo que aqui eu precisava melhor isso, outro eu precisava melhor aquilo. Então, você vê melhor necessidade de mudanças. Facilita o desenho da organização. Por quê? Porque ela é uma organização focada em resolver o problema do cliente. A gente estava falando do Uber no começo, não é? Pessoal, alguém já ligou para o Uber? Não se liga para o Uber. Não consegue. Meu pai perdeu o celular. Teve que entrar no processo lá e aí alguém respondeu e alguém interno do Uber falou com o motorista e aí o motorista confirmou que estava lá e que ia entregar. Então, o que acontece? Não teve uma necessidade de falar numa área de cadastramento ou uma outra coisa. Eles têm um processo para cuidar disso. E esse processo funcionou, viu? Funcionou sim. Devolveram o telefone do meu pai, tá? Que ele esqueceu no Uber. Claro, podia ter outra pessoa roubada. Isso é verdade, podia acontecer. Eu não preciso falar com o setor pessoal, tal. Você vai identificar processos que têm duplicidades, que são inconsistentes, inexistentes, ou seja, são custos. Então, se você pode identificar, você pode tirar eles. E aí, você vai eliminar custo. E você vai enxergar bem o ambiente externo, porque a sua empresa tem foco no ambiente externo. Opa, mudou o ambiente externo? Precisamos mudar nossos processos, gente. Ou precisamos melhorar nossos processos. Identificar a solução de problemas e melhorias de quem? Da sua empresa, sim, mas com foco no cliente. Né? Bacana, professor. Né? Essa abordagem é muito legal. E por que então, caramba, as empresas não adotam isso todas? Que maravilha, professor. Simples. Porque muitas empresas enxergam ainda, não falei que aqui estava mercado pouco competitivo e exigente, onde se convive com processos com baixa eficiência. Isso aqui está mudando. As empresas estão ficando, sim, cada vez mais exigentes. As empresas estão, sim, cada vez exigindo mais, não está se conformando. Esse contador ele me atende há 20 anos, ele é confiável. Ser confiável é o básico. Eu preciso de um contador bom, rápido e que resolva meus problemas. Se ele é um contador há 20 anos, ótimo. Você vai conversar com ele e falar, putz, cara, olha, você me atende há 20 anos, mas eu estou precisando disso, disso, disso. Ou você vai ser complacente com ele e vai falar, olha, você me atende há 20 anos, eu precisava de algo mais. Mas você me atende há anos, então eu vou ficar com você. Alguém faz isso, gente? Cada vez menos. Você vai procurar gente que te atenda. Te atende até há 20 anos, puxa vida, você vai conversar com ele para ver se ele melhora. É um relacionamento que não vai jogar no lixo à toa, tá? Mas pensem bem. Isso não é motivo para você ficar com uma empresa ineficiente, o tempo que ela te atende, tá? Então, se você pensa que o mercado está pouco competitivo, tem gente para te substituir, sim. Para fazer mais e melhor, sim. Não fique pensando dessa forma, mas as empresas pensam, por isso que elas não adotam isso. A gente acabou de falar sobre escritório de contabilidade. A maioria, quantos escritórios de contabilidade vocês conhecem que são diferentes? Marcelo trabalha em um. Já tinha trabalhado em outro escritório, Marcelo? Não, Mar- tá bom. Não, mas, por exemplo, do que você está vendo, os outros escritórios são muito diferentes do seu? Não, é tudo mais a mesma coisa, a mesma cara, não é isso? Ah, não, eu acho que a gente se destaca Já está mudando? pelo, Ah, não, pelo atendimento, porque tem um controle também de qualidade, tem uma pessoa responsável para esse controle, olha aí. para entrar em contato com o cliente, conversar como é que está sendo o atendimento de ambas as áreas e tem sempre esse controle. Então, Então, você veja, o escritório onde bacana. eu trabalho, ele sempre preza o Por cliente, atender entendeu? O bem o cliente. atendimento e atender e ser eficiente. Ou seja, tem um processo de ouvir o cliente, de entender o cliente. Então, mesmo tendo departamentos funcionais ainda tem departamento com essa visão hierárquica e funcional,
Mas tem um setor que vai buscar o que o cliente está buscando, e mesmo nessa estrutura você vai procurar fazer processos que funcionem melhor. Bacana, Marcelo. Gostei de ouvir. Gostei de ouvir. Fiquei feliz. E aí, isso daí, ó, aqui. Por que que a empresa não adota esse abordagem de processo? Porque não tem uma visão estratégica. O que a empresa do Marcelo faz é uma visão estratégica, ou seja, é enxergar o que o cliente quer. A melhor estratégia do mundo é fazer o que o cliente está buscando. Não é o caso dessa sua empresa, então, pelo que você está me falando, Marcelo. Bacana, fiquei feliz. Desconhecimento dos clientes e das suas necessidades. Matou. Essa visão estratégica, se ele não tem por quê? Porque não entende a visão da necessidade do cliente. Muito bom. Inexistência de cultura de processos. E isso daqui, a sua empresa ainda não tem, porque ela ainda tem um setor fiscal, um setor contábil, um setor pessoal, normal. Então, ela tem que evoluir para essa abordagem, mas ela já tem uma evolução. Em alguns pontos aqui a gente já viu claramente isso. Muito bom. Pessoal, processos. Normalmente os processos têm uma variedade muito grande. Para garantir que você sempre faça isso de acordo com o que você está buscando, é que existem essas ISO. A ISO 9000, por exemplo, que vem lá da década de 80, 90, 90 principalmente, né? Ela trata de gestão de qualidade. O que isso tem a ver com processo, professor? Tudo, tá? Porque quando a gestão de qualidade, com a ISO 9000, ela trata assim que seus processos sejam sempre feitos da mesma forma. Desta forma se garante que a qualidade será sempre a mesma. É essa a ideia. Ninguém falou que é o melhor processo, ninguém falou que vai ser a melhor qualidade. Mas se você tiver um processo que está dentro da norma, você vai ver ela funcionando e vai conseguir identificar processos que podem melhorar a sua qualidade. O ISO 9000 tinha esse foco. Por processos, já era uma evolução muito grande. Tá legal? Que ainda tem dentro uma estrutura funcional. Mas a ideia era ter um bom andamento das atividades, garantindo que a qualidade fosse sempre a mesma, pelo menos. Depois você melhorava a qualidade, mas você procurava fazer isso. Você garantir que os processos fossem sempre os mesmos, tá? Uma consequência da divisão do trabalho chama-se especialização. Para coordenar tarefas especializadas, a gente vai precisar de uma estrutura organizacional, o bom e velho organograma, tá? Aqui, pessoal, nós vamos começar a falar, tá? Vai sair da visão estratégica de processos, tá certo? E vai começar a discutir o que é uma organização, como que é a função dela, e sendo que a ideia que eu quero passar para vocês é que a estrutura funcional vai procurar fugir disso tudo aqui, tá? Essas estruturas aqui não funcionam legal, e mesmo que você queira. A ideia é evoluir aos poucos que seja para o funcionamento. Olha que beleza. Olha que coisa linda, gente. O organograma funcional. Você acha que uma empresa que tem uma visão que pode ser representada desse jeito tem foco no cliente? Simples assim. Tem foco no cliente. Onde um caga no outro. Todo mundo, no fim, está cagando é para o cliente, gente. Ninguém tem foco em cliente, tá? Então, processos relativo à estrutura organizacional, tá? Então, a maioria dos administradores pensa em forma de organização, de organograma. Aprende assim. É difícil mudar uma forma de pensar, gente. Essa visão exclui liderança, impacto de relações informais, que elas existem. Independente desse organograma, existem relações informais. E a questão de poder. Não é porque você é chefe que você tem poder. Muita gente tem mais poder lá dentro da empresa. Você quer ver uma área que tem muito poder em muitas empresas? TI. TI é uma prestadora de serviço como qualquer outra, mas como ela tem acesso ao sistema, às informações, ela costuma ter um poder que é
normalmente um desequilíbrio. Não tem uma maneira universal de organizar a empresa. Cada empresa tem que se procurar se organizar da melhor forma. Qual é a melhor forma? A que atende os clientes dela. E aí identificar estruturas comparáveis para poder, sei lá, desenvolver, criar alguma coisa. Como eu falei, não precisa criar do zero, mas você pode criar alguma coisa, entender o que outras empresas do segmento estão fazendo para atender melhor os seus clientes e basear nisso, desenvolver. E também tem a questão da cultura interna da empresa, né? Nós queremos atender o melhor cliente, mas ainda existe uma cultura interna da empresa. Tá? Então, a estrutura organizacional é baseada, né? Aliás, uma estrutura organizacional baseada em processos, é uma estrutura construída em torno do modo de fazer o trabalho e não em torno das habilitações que faz cada setor. Por isso que eu gosto de falar de Uber, por isso que eu gosto de falar de iFood, Rappi. Você não fala com setor nenhum, você entra no aplicativo e o negócio funciona, vai chegar a sua comida. Funciona rápido e você monitora como está acontecendo isso. Você pediu o seu carro para te levar em tal lugar, você já sabe, antes do carro chegar, você já sabe que hora você vai chegar no seu destino. Até para falar, olha, eu vou chegar em tantos minutos. Olha, eu vou chegar 10 minutos atrás. Outro dia eu fiz isso. Eu pedi um Uber, era um lugar longe, ia demorar quase uma hora. Eu avisei, eu liguei e falei, olha, eu vou chegar 10 minutos atrasado. Ah, você está me avisando agora? Ótimo, que daí eu já consigo organizar isso, isso e isso. Foco em quê? Essas empresas têm foco no modo de fazer o trabalho. Não, olha, eu vou falar com o meu setor aqui de mapeamento, vou ver um motorista para o senhor, e aí eu falo quanto tempo esse motorista. Vou ver se esse motorista quer fazer a viagem. Quiser fazer a viagem, eu vou ver onde ele está, quanto tempo vai demorar para chegar, e eu aviso o senhor. E não fizeram nada disso, o aplicativo faz tudo isso automático. Olha que bacana. Vocês estão entendendo? É uma estrutura construída em torno de como fazer o trabalho. E esse foco de fazer o trabalho com foco no cliente. Então, de novo, aqui, ó. Não é o abandono, nem tampouco uma mudança radical. Nós não sabemos o que está dentro como acontece a vida dentro do Uber ou do iFood. Como o próprio Marcelão agora falou, a minha empresa faz uma coisa diferenciada comparado aos outros. Não quer dizer que vai mudar de forma radical a estrutura convencional, que é o caso do escritório do Marcelo, né, Marcelo? Mas conhecer e melhorar os processos de trabalho para uma melhor compatibilidade com essa estrutura e com o cliente. Beleza? E aqui então nós vamos ver. Esses processos têm que ligar à estratégia. Professor, só escritório do Marcelo? Não, queria, mas não é não. Ainda não. Ainda não. Um Você dia é eu meu chego lá. aluno. Você é meu aluno, você está estudando, você está em plena terça-feira, quase 10 horas da noite aqui ouvindo, e você vai conseguir o melhor, porque você merece o melhor. Vai ter o seu escritório que vai ser melhor que o outro, ou você vai ser sócio desse, pela sua competência. Todos vocês, beleza? Agora eu vou ficar até meia-noite. Professor, prolonga essa aula aí. Pois é, meus queridos. É isso que é o bacana. É que agora vocês enxergam e quando você enxerga esse futuro que é totalmente possível e merecido para vocês, a motivação para estudar, para conhecer, para entender é muito maior. A expectativa de uma mudança na sua vida. A educação é isso. Tá legal? Não é um monte de disciplina que você tem que tirar nota e passar. Você tem que aprender para fazer o melhor para você, para sua empresa e para a empresa que você vai ter. E isso é estratégia. Você tem que ter estratégia na sua vida, estratégia na sua vida profissional. Deixa a vida me levar, eu vou levando, vai, chega. Deixa a vida me levar, só deu dinheiro pro Zeca Pagodinho. Só deu sucesso pro Zeca Pagodinho. Que, aliás, eu adoro essa música, aliás. Né?
Mas você tem que ter a tua estratégia. O que que você quer da sua vida? O que eu falei é para valer. Faz isso aí no fim do ano. Coloca as suas metas. Veja a cada 3 meses você está seguindo ela. Não tem problema que você não está seguindo todas, mas você tem que chegar em alguma delas. Você não pode terminar o ano sem saber se você melhorou sua vida, se você buscou suas metas, tá? Então, pessoal, estratégia organizacional. E pensa aqui, estratégia organizacional vale para a sua vida também. É o mecanismo que interage com o seu ambiente interno e externo. O que quer dizer com isso? Ambiente interno e externo quer dizer análise SWOT, tá? Mas não vou entrar nisso agora. Vocês tiveram análise SWOT? Não. Não importa. não. Não tem problema nenhum. Eu Ambiente tive na outra interno. faculdade, professor. Isso, mas não importa. Ambiente interno. Ambiente interno você vai ver o que você é forte, o que você é bom. E aqui eu insisto, a estratégia vale para a vida também, tá? O que que sua empresa é boa, o que que sua empresa tem de forte, bacana, que é diferente e que pode ser diferencial lá na frente, relacionamento com o cliente, por exemplo, que o Marcelo estava falando, e o que que sua empresa tem que melhorar. Tem empresas que tem gente que diz as fraquezas da empresa. Não, não são fraquezas, são pontos que eu descobri que eu preciso melhorar. Fraqueza é aquilo que você descobriu que precisa melhorar e não melhorou. Aí é uma fraqueza. Mas se você pode melhorar, melhore. Vai virar o quê? Força. Vai virar coisa que você tem de diferencial, tá? Ambiente interno, então, é o ambiente do que você tem de forte, o que você precisa melhorar. Ambiente externo, que você não tem controle. Aqui é o ambiente interno, você tem controle. Externo. Ah, o ambiente do dólar, o ambiente comercial, o ambiente externo é onde tem oportunidades. Ah, vai ter a lei de proteção de dados Olha, eu vou falar que eu tomo cuidado com isso. Uma oportunidade. Mas também pode ser um problema. Putz, será que meus sistemas cuidam disso? O ambiente externo é que você não tem controle. Aí vão surgir oportunidades e ameaças. É isso aqui que ele está chamando de estratégia organizacional, onde a organização interage com o ambiente externo e interno e externo. Aqui, nessa linha, nessas palavras, eu fiz uma breve abordagem de como se faz uma análise SWOT. Tá legal? Mas não se preocupe com isso, entendam o que eu falei. Então, o comportamento da organização é buscando melhorar suas forças e diminuir suas fraquezas, seus pontos a melhorar e procurar oportunidades, estratégias, vai definir o comportamento da organização, que tem que ser mutável, dinâmico, competitivo, rápido, flexível, tá? Por isso, processos muito dinâmicos. E aí, mais um pouco de visão de estratégia, né? De missão, visão, valores da sua empresa. O que acontece simplesmente o que você pretende fazer da sua empresa, onde você quer que ela esteja daqui a 5 anos, que eu acabei de falar, né? Que é na nossa vida pessoal também. Visão do futuro. Eu quero ser o melhor contador do Brasil, eu quero ter o melhor escritório de contabilidade do Brasil, por que não? Mas guiado pelos seus valores. Eu não quero fazer nada antiético, eu não quero fazer, eu quero valorizar as pessoas, eu quero são valores. E objetivos principais da reunião. Quais são os objetivos? Atender o cliente da melhor maneira, ter flexibilidade, etc. Só tem um tipo de integrante que cuida disso, é o ser humano. O ser humano faz estratégia. Não vai ter inteligência artificial que faça estratégia. Pode me acreditar. Ele vai ser uma grande ferramenta para te ajudar a fazer estratégia, tá? Muito bem. Resumindo, tá? O que nós vamos fazer é foco na estratégia, tá? Opa. Foco na estratégia, gente. Você vai para o futuro. Isso para você, para sua empresa, para empresas que você trabalha, tá bom? Pessoal, Tá bom, professor. o que eu pretendia hoje, na verdade, essa documentação já está no Drive completa, tá certo? Mas nos próximos itens a gente falaria sobre documentação de processos. É bacana, é importante,
mas não é necessário nesse momento com o nosso foco, tá? De projetos. É uma visão de que você vai estar fazendo uma visão estratégica, é até aqui mesmo. Não, a documentação de processos é muito semelhante à documentação de projetos e não precisamos falar disso. Ferramentas para a melhoria de processos são ferramentas de qualidade. Já vimos isso na área de qualidade de projetos. Tá legal? Como criar um ambiente propício à implementação de melhorias? Também já vimos em projeto como criar um ambiente propício para a comunicação. A gente estava falando na aula, 2 aulas atrás sobre isso. Tá legal? Então, nosso objetivo aqui com parte de processos era até aqui mesmo. Perfeito? Mas, quem tiver tempo, puder dar uma olhadinha, tá lá. Vejam aqui essas outras etapas, são interessantes de conhecer. Mas, por exemplo, aqui na parte de ferramentas de qualidade, melhoria de projetos, tem várias ferramentas, aliás, que complementam aquelas que eu dei na última aula. Tem algumas muito boas, muito boas. Tem uma que chama Gucci, que é excelente para nosso dia a dia. Vocês vão ver lá, tá bom? Mas o nosso foco hoje era esse. Alguma dúvida, meus queridos? Vamos ver. Letícia, ficou Não, quietinha? professor. Obrigado, Lili. Obrigado. Letícia, tudo bem? Tô aqui. Tá aqui. Então, é Lili e Lelê. Lelê, tá tudo bem? Gostou? Gostei, professor. Tudo ok. Tá ótimo. Marcelão, tranquilo? Tranquilo, professor? Beleza. Evandro, tranquilo, meu brother? Achou, entendeu os processos, como eles podem ajudar? Enquanto o Evandro está chegando. Carininha, tudo tranquilo? Acompanhou? Tranquilo, professor. Acompanhei, sim. Ótimo. Beleza, então. Muito obrigado, então. Nós temos um trabalho para ser entregue, não é isso? Isso, semana de 4. Isso. E de quantos pontos é o projeto? 1000 Milzão. pontos. 1000zão. Gente, eu tô desatualizada. Ah, tá. O trabalho que já foi Tu entregue, que eu já tá entreguei, né? desatualizada, ó, mulher, que desatualizada. Que Sabe, susto! Não, sabe- já foi sabe- entregue e era de 500 pontos. Não, mas tem um novo de 1000 pontos, não é isso? Isso, aí tem um novo Para de 1000 semana pontos. que vem. Que é sobre o Gente, qual que é Scrum. esse de 1000 pontos? Pera lá. Me ajuda a recapitular por obséquio. Ah, eu não tenho ele aqui agora. Mas Não está tem lá no problema, Drive. professor. Está lá no Eu Drive. não vou lá ler. Eu anotei aqui para ler o material que o professor apresentou Ah, e fazer um resumo, que é sobre o Scrum, se eu não estiver enganado. sobre os métodos ágeis. Métodos ágeis de projetos. Vê a aula passada, você estava na aula passada de gestão de métodos ágeis. Eu Né? acho que não. Eu vou Não entrar tem no. Eu vou problema, está assistir a aula. gravada, a aula está bonitinha, está bacana, e é para mostrar o Foi mesmo que o cases. senhor esqueceu de gravar e teve que fazer tudo de novo, não foi? Não, isso foi outro. Isso já faz tempo. A aula passada, acho que você não estava, então. Misericórdia. Mas a gente Eu falou não de tava. métodos ágeis e a ideia é o projeto de 1000 pontos para a semana que vem. Eu não vou ter muito tempo mais, gente. Para a semana que vem. Mostrar cases de que usem Scrum ou métodos ágeis ou fazer um resumo geral, né, do que eu apresentei e de como utilizar esses métodos. Semana que vem, Pode deixar. não entreguem um projeto de 2 parágrafos. 2 parágrafos não valem 1000 pontos. Sim, verdade. Estou sendo muito sincero. Perfeito? Muito obrigado, Marcelão, porque para mim ia ser difícil de abrir agora, tá? Obrigado por me localizar na ideia. Eu me Valeu. lembro que era 1000 pontos, tá? Pessoal, não bobeiem, entreguem, tá bom? Por quê? Porque realmente vai chegar um momento que eu não vou conseguir mais. Então, o de 500 pontos lá atrás, ainda estou conseguindo. Quem não entregou, entregue. Por favor, tá bom? Quem não entregou, entregue. Mas vai chegar, tá acabando o semestre, tá? Sorry, Ó, professor. para ser muito sincero,
eu tenho aqui como informação para mim que eu tenho até dia 5 para fechar todas as notas. Ou seja, como que eu vou entregar mais nota? Entrar mais nota atrasada. Então, por favor, é o que eu tenho para vocês. Ah, de repente eles adiam mais uma semana? Pode acontecer. Mas o mapa que eu tenho é dia 5, tudo fechado. Tá bom? Pode deixar. Aguardo o trabalho de vocês. Muito obrigado, uma boa noite, um bom descanso e vamos em frente. Obrigada, Boa professor. noite. Tchau, tchau, Prazer. pessoal. Boa Tchau, tchau, noite. professor. Muito Boa boa noite. noite, muito obrigado. Boa noite.